Olá, eu sou Luciana Avelino e é com muita alegria que eu estou aqui hoje, começando mais uma edição do nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. O tema de hoje é sobre o dom e a arte de empreender no mercado da comunicação. A nossa entrevistada de hoje é a Raquel Lobo, empresária, publicitária e especialista em marketing. Oi, pessoal, é isso mesmo. A Lu já apresentou a Raquel muito bem, mas eu vou contar mais um pouquinho quem é essa mineirinha mesmo de Belo Horizonte. Mas antes, para quem não me conhece e está entrando aqui no canal agora, eu sou a Flávia Presotti. Sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita aí, clica aqui no YouTube, aperta o sininho, compartilha e lembra de comentar. Lembrando o seguinte, que quando você aperta o sininho e você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo que ele pode compartilhar. Então ajuda a gente aí, gente. A gente está aqui, fazendo um programa bacana, inspirador e contamos com a sua boa vontade aí e presença nesta jornada, que também não deixa de ser uma jornada empreendedora, não é isso? Sim, mas lembrando, peraí um pouquinho, que Histórias Reais é com H e 2 S no final. Exatamente. Então, vamos repetir? Histórias Reais. É isso aí. Mas vamos falar da nossa entrevistada, da nossa mineirinha aqui. Mineira igual a mim, mineira igual a Lu. Você também é de BH, Lu? Sou, mãe baiana, mas de BH. Então, olha aqui, hoje na mesa tem 3 mulheres literalmente belo-horizontinas. Que bacana, né, gente? Porque às vezes a gente conversa tanto aí no mercado. Eu sou do interior, mas aqui hoje está a Raquel Lobo. Quem é a Raquel? A Raquel é fundadora e CEO da revista Belvedere, da empresa Mundo Criativo Marketing e Comunicação e realizadora do evento de network Revista Belvedere Conecta. Raquel, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, muito Raquel. Obrigada, meninas. Bem-vinda mesmo. Uma oportunidade muito bacana de estar com vocês, pessoas que eu já conheço aí de longa data, né? Do nosso mercado da comunicação. Estou muito honrada de estar aqui com vocês e agradeço demais a oportunidade, né, de contar um pouco da minha história e inspirar umas pessoas, que a minha história realmente é inspiradora. Pois é, Raquel. A gente não deve ter falsa modéstia, não, Sim. Porque a gente tem que ter orgulho mesmo, né? Claro. Já passei dessa fase de achar que não é bem assim, não, mas a gente tem que ter orgulho, né? E quando a gente trabalha com dignidade, o trabalho vem, você vê os resultados, E paixão, é isso mesmo, né? a paixão, o amor, né? E trabalhar com comunicação, a gente sabe que é desafiador, né, Raquel? muito Nós vamos conversar um desafiador. pouquinho aqui sobre isso. Raquel, a gente queria começar para entender como e quando você começou a trabalhar nesse mercado do marketing, da comunicação, né? A gente sabe que você passou aí, tem uma trajetória, uma grande experiência no mercado, você já passou pela Rede Itatiaia, pela Rádio 98, pelo Jornal Diário do Comércio, mas eu gostaria de saber de você, do início. Então, eu comecei minha trajetória na comunicação ainda muito cedo. Por mais que quando eu tinha 18 anos, né, 17, fui fazer o primeiro vestibular, eu pensava na área de ciências biológicas. Eu tentei, inclusive, vestibular, não passei na primeira etapa da federal, naquela época, né, eu queria fazer a federal, e aí, aliás, passei na primeira, não passei na segunda. E aí, o que acontece? A minha irmã trabalhava num estúdio de produção que, na época, era parceiro da TV Bandeirantes, aqui na Savassi, onde os estúdios da Bandeirantes, na época, eram, né, nessa produtora. E ela produzia comerciais, produzia os programas também da Band, né? Tinha os estúdios, etc. E aí eu fui trabalhar lá como recepcionista, assim. Foi praticamente meu primeiro emprego. E, né, tinha acabado de passar essa frustração, né, de não ter passado no vestibular e tal. E chegando lá nessa produtora, era, assim, um movimento incrível de pessoas entrando e saindo. Tinha programas e chegava o povo de teatro, o povo da cultura, não sei o que. Eu falei, gente, é isso que delícia, eu gosto, é isso né? que eu quero pra mim. E aí, uma pessoa que trabalhava lá, mais ou menos na minha idade também, estava indo fazer um vestibular na FAF, na época que o UniBH, né? Formei na FAF. Então, aí ela falou, eu vou fazer o vestibular lá para jornalismo e tal. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer também. Ela era famoso, né, Raquel? Aí eu fiz e passei e fui para a FAF, assim, nossa, apaixonei cada vez mais. E nós não nos encontramos lá? Pois é. Olha, que interessante isso. Você é da época do Zé Luiz...
Matias? Não. Não, Qual não. ano que você formou? Não, eu formei em 86. 86, tem bastante tempo. É 86, não. Eu formei em 92. Tá. Foi um tempo depois. Mas, então, eu comecei, né, a fazer o curso e adorei, me encantei. 92 eu entrei, eu formei em 96, corrigindo. Tá. 10 anos depois. Mas, então, eu comecei a fazer o curso, adorei, era aquilo mesmo que eu queria. E o meu primeiro trabalho foi na Rádio Extra, na Rede Itatiaia, na época, né, do Manuel Carneiro e tal. Aí eu fui trabalhar na área de promoção. E, assim, me encantei mais ainda pelo comercial, que é onde, né, os negócios aconteciam. Falei, é isso que eu quero para mim, eu quero trabalhar na área do comercial. Fiquei lá um ano e resolvi começar a trabalhar como autônoma, para vender para Itatiaia, né? Então, o empreendedorismo sempre esteve na sua veia, É, né? Você nunca pensou em sempre. ficar no modelo CLT, né? Exatamente. As tentativas, realmente, assim, sabe? Eu ficava incomodada. A gente tem algo que está sempre puxando a É o gente, espírito assim. inquieto, né? Aquele fala assim, deixa eu fazer mais. Eu posso mais, né? Exatamente. Porque... E antes, desculpa, antes de você começar a carreira solo, a última passagem no mercado foi Diário do Comércio? No Diário do Comércio foi recente. Foi recente, pós-pandemia, que eu tive um convite para ir para lá, no comercial também, para poder trabalhar como gerente comercial lá. Fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos, mas no paralelo com a minha revista, com meus projetos. Porque, assim, a gente é super amigo, então houve uma parceria, né, da parte deles, onde eles entendiam que eu tinha o meu negócio e eu me organizei para poder atuar nas duas frentes, né? Então, isso está mais recente, foi logo depois da pandemia. Mas no início da carreira, realmente foi a Rádio Extra, da Rede Itatiaia na época, e depois na 98 também. Então, sempre. sua trajetória profissional foi toda na comunicação. Sim. E aí, como surgiu a ideia de criar a sua própria revista, que é referência, que é a revista Belvedere? Para quem não conhece, pessoal, a gente já pede aí para Raquel deixar como seguir a revista Belvedere, conhecer. E ela é uma potência, né, na região, né? Isso, na região sul, é uma referência mesmo. Até para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, no Instagram a gente está como Revista Belvedere e vocês vão conseguir, né, ter uma ideia do que é o nosso projeto, que é a nossa linha editorial, né? Mas é Já lógico tem que você quanto vai tempo? contar aqui pra gente, Já né? tem quanto tempo de Tem revista? 8 anos, está fazendo 8 anos esse ano. E como que ela entrou na sua vida, a revista Belvedere? Então, a revista Belvedere, na verdade, houve uma trajetória antes dela na comunicação, que foi eu saindo da Itatiaia na época. Eu comecei a trabalhar, né, com vendas na área comercial, de publicidade e tal, e a coisa respondeu super bem, e eu montei uma agência, que era a Ideia Prima Comunicação. Você até já me visitou. Eu estava lembrando dela aqui agora. E, assim, com a agência, a estrutura, que era aqui na Praça da Liberdade, foram mais de 20 anos, né? E o mercado foi mudando também. Infelizmente, para nós, a tecnologia ajudou muito, né? O home office e tal. E eu continuo com a minha empresa, que hoje chama Mundo Criativo. A gente foca hoje mais na Mídias digitais. Mídias digitais, também na mídia off, com planejamentos e consultoria também de marketing para as empresas, sabe? E então a revista ela veio de uma paixão que eu tenho com revista toda a vida. Assim, então duas. Para mim, a melhor forma de descansar no final de semana era deitar numa rede lá no meu sítio e ler uma revista. E muitas vezes, assim, determinadas revistas, eu não... Sempre achava que faltava algo. Falei, eu quero fazer uma revista só para coisas, assim, prazerosas de serem lidas. Para realmente ler na rede, no sítio. Isso. E que vai agregar algo para você também, que você vai aprender alguma coisa. E aí, assim, eu criei a primeira revista, que foi... ela tinha outro nome, chamava Guia Vida.
Não lembro. Também não. Então, Porque fixou muito como revista Belvedere. Belvedere. isso que o nome é forte, né? Mas o início foi com a revista Guia Vida. E dentro da agência, é um produto dentro da agência, né? E que, assim, abriu portas pra gente, inclusive para a agência também, porque clientes que não conheciam ou não tinham demanda de trabalho de agência, mas eles queriam anunciar na revista, ou a gente chegava em algum Fortaleceu. algum cliente que tinha que tinha interesse na revista e que não tinha agência e que passou a trabalhar com a gente. Então, assim, eu fui descobrindo essas coisas a partir de um gosto pessoal meu, de querer, né, ter uma revista, assim, com uma linha editorial mais autoral. E deu super certo, sabe? Qual que é a periodicidade dela? A Belvedere é a cada 2 meses. E a tiragem? A tiragem dela hoje são 5.000 exemplares impressos e fora a entrega digital, né? A gente tem quase 10 mil nomes no WhatsApp, temos também e-mail marketing bem interessante, tudo muito segmentado para a classe A de BH e Nova Lima, né? Mas assim, né, fazendo essa linha do tempo aqui, até para as pessoas conhecerem e também entenderem um pouco, né, desse lado empreendedor, eu vim com a revista Guia Vida e até pelo respeito que eu tinha ao mercado, meus clientes e tal, foi muito tranquilo de viabilizar os anunciantes, porque eu já tinha os clientes e tal. Mas aí, nesse assunto que você está falando, eu e a Flávia já tínhamos comentado aqui que é um desafio muito grande hoje manter uma revista impressa, um veículo impresso nesse mundo onde o digital grita. Então, eu queria saber de você quais foram os principais desafios para lançar, para empreender uma revista, porque eu sou de mercado de revista, eu tenho experiência, apesar de eu não ter sido a desenvolvedora, mas eu sei de todas as dificuldades que é manter editorialmente e comercialmente um veículo desse. Então, antes de tudo, eu e a Flávia te parabenizamos e já te consideramos uma grande guerreira aí. Sem dúvida. Com certeza. Essa primeira revista mesmo, a Guia Vida, eu fiz 35 edições dela. Entendeu? E aí, a partir de uma consultoria, de uma pesquisa que nós fizemos, eu já tinha tido essa intenção de ter uma revista com um nome que já desse a ideia ali, sabe, do conteúdo dela, da linha editorial. E como, assim, minha família morou no Belvedere muitos anos, eu sempre frequentei muito lá. E assim, antes até de... Ia te fazer essa pergunta agora. Por que Belvedere? Então... Essa ligação, né? Exatamente. Já tava aqui, ó. Eu tenho uma ligação forte, familiar mesmo. A gente vive muitos anos, assim, né, frequentando o bairro. Então, eu tive essa ideia em função disso e em função também do conteúdo que é focado para o estilo de vida das pessoas daquela região. Network forte também, né? Por ter morado muitos anos ali no Belvedere. Na verdade, quem eu morou acredito que seu foi meu network irmão, também mas a gente sempre conviveu muito lá na casa dele, íamos muito e tudo. Então, isso tudo ajudou também a me inspirar a ter, escolher, né, o nome Belvedere e pensando nisso, que é o Belvedere e o entorno, né, que é a Vila da Serra, os condomínios de Nova Lima também, né, Mangabeira, Sion, que são pessoas mais ou menos do mesma classe social, do mesmo estilo de vida, né, com características bem parecidas, e é onde também está o formador de opinião, o tomador de decisão. Então, foi um projeto, assim, pensado com essa estratégia também. E foi muito legal, porque o mercado respondeu ainda melhor. E, coincidentemente, aquela região está desenvolvendo demais, né? Hoje os olhos estão todos para lá. As pessoas, os jovens, o dinheiro novo, né? Vamos considerar, está todo indo para aquela região mesmo. Então, isso, né, veio assim como um presente para a gente, né? E como a gente faz um trabalho bem feito, sério, com transparência, o mercado teve também... uma excelente aceitação, né? Teve uma excelente aceitação. A gente também
ficou como referência. Então, empresas já nos procuram querendo anunciar conosco, né? Sabendo ali do público, da segmentação que nós temos. E tem o seu nome, né? Que dá a sustentabilidade para a revista. Porque como você tem uma trajetória muito forte na comunicação, de credibilidade, porque eu falo que a marca pessoal, ela é muito importante para qualquer resultado de sucesso de algum empreendimento, né? Com certeza. Empreender na comunicação tem desafios, igual a Lu estava querendo saber quais são os desafios, e eu quero até que você volte neles e conta pra gente. Desafios tem, então a gente quer saber quais são esses nesse mundo digital. E quais que você né? superou, E quais que você superou. Isso. Mas a gente sabe que o poder da imagem pessoal, e aí você tem isso muito forte, isso também te dá uma sustentabilidade, né, Raquel? Quem está por trás, né? Tem um nome, tem uma cara, né? Tem uma autoridade que ao longo do tempo, né? A gente não é um aventureiro, né? Eu abri aqui, comecei uma revista hoje. Isso. Não, tem toda uma história, uma jornada na comunicação que a pessoa pode falar assim, eu vou colocar a minha marca ali porque é sério. É sério por quê? Porque tem uma diretora que é séria, que tem um respaldo. Agora, Raquel... Não, deixa eu responder os desafios. Mas voltando nisso, porque a gente fica assim, impressionado de saber de todas as dificuldades de uma revista e as dificuldades desse apelo digital, e você se mantém tão bem nisso. É assim, algo... Ela já contou alguns aí pontos positivos, né? Mas os desafios tem, né? Com certeza, com né? certeza, os desafios têm. Quais são esses desafios mais presentes na sua história, assim? Os desafios maiores mesmo, vou ser bem sincera, é na área comercial. Porque a parte editorial é super tranquilo, sabe? Assim, nossa, quando a gente faz as pautas, a gente gosta de pesquisar um pouco mais para não ficar falando das mesmas coisas, até mesmo que uma revista a cada 2 meses, né? Ela tem que trazer algo diferenciado. Inovação. E algo atemporal também, que assim, se você pegar uma revista, sei lá, de 2 anos atrás, você vai ter notícia interessante para você ler. Se eu deitar na rede hoje, deitar o ano que vem, a validade é a mesma. Mas explica pra gente conhecer um pouquinho temporal, né? dessa dinâmica do dia a dia do fazer a revista. A sua equipe, como que vem as pautas, só um pouquinho assim. Então, quando a gente termina uma edição, já começa a pensar na outra, né? E a linha editorial nossa, como é de notícias leves e úteis, a gente não tem muita dificuldade de produzir esse conteúdo, né? Porque viagens, gastronomia, moda, negócios também, a gente sempre destaca algum empresário, né? Para fazer uma entrevista, ou alguém, né, da arte, da cultura, é muito diversificado. E, então, a gente faz já tem um planejamento dessas pautas, né? Eu tenho 2 pessoas, dois jornalistas que me dão suporte. Algumas coisas eu faço, como a parte de gastronomia, eu que faço. Aí tem uma coluna que chama Mundo Gastro BH, inclusive eu tenho um perfil no Instagram, que é o Mundo Gastro BH, quem quiser seguir, tem umas dicas muito legais. E a outra parte, a gente tem também os publi-editoriais, que cresceu muito. Sim. Porque hoje o mercado entende que um publi-editorial agrega a construção da sua autoridade, né, a construção da sua marca pessoal e do seu próprio negócio. E muitas vezes, por exemplo, no segmento de direito, né, os advogados, os médicos, eles não podem fazer propaganda. Então, mas podem fazer publi editorial com artigos, né, levando informações úteis para os nossos leitores também. Então, chega muita coisa nesse sentido para a gente, sabe? Hoje a imprensa está monetizando bastante, boa parte com o publi editorial. Não, assim, não é um privilégio meu. Hoje, até a minha passagem mesmo pelo jornal Diário do Comércio, eu ainda pude ver isso até, sabe, nacionalmente, porque a gente tem conexões com outros mercados, né? E, então, o conteúdo, ele é elaborado desta forma, E essa viabilização por artigos, eu acho muito interessante, porque a pessoa, ela vai falar dela, do trabalho dela, mas com uma opinião, né? Exatamente. E fica assim mais, talvez, natural, né? Flui, né? De uma forma espontânea. E de uma forma também que ele está levando algo, conhecimento para o leitor,
né? Então, assim, é algo da área, né, que vai ser útil, que vai ser talvez né, um despertar mesmo para uma forma... Uma informação útil, né? De interesse público. Isso, Raquel, eu queria aproveitar a deixa que você falou aí a respeito, voltando ainda nesse comercial. Quando você fala do desafio do comercial, é com relação a colocar realmente o dinheiro no fluxo de caixa da empresa? Esse é o maior desafio? Sim, de realizar a prospecção, vendas, de acertar sabe? nessas prospecções. Exatamente. Quando eu, né, desde sempre com minha agência, com a outra revista e tudo, eu sempre atuei muito na área comercial e de prospectar novos clientes, né? E então, de um tempo para cá, assim, recente, assim, vamos considerar de uns 5 anos para cá, a forma de comunicação das pessoas mudou muito através de WhatsApp, mensagens, através desses bots aí de telemarketing. As pessoas pararam de atender telefone. Pararam. E assim, para a gente poder chegar em determinadas pessoas, tornou-se muito mais difícil. E, por outro lado, as pessoas também, às vezes você está numa negociação, você faz uma visita... Ai, vou tomar uma aguinha aqui. E aí, o que acontece? A pessoa não te dá, não dá continuidade, aí não responde e tal. Então, assim, isso a gente tem que investir muito mais tempo, né? E, assim, emocionalmente também é mais desgastante, né? Mas é o cenário que a gente tem hoje. E a gente sabe que é a parte comercial que é o gargalo mesmo. De todas as empresas, né? Dos negócios. Né? Dos negócios. E a nossa economia também, né? No Brasil, ela é muito instável, né? Então, qualquer movimento, assim, diferente na economia, as pessoas... A primeira coisa que cortam é o marketing, que deveria ser o contrário, né? Porque é a divulgação, é a propaganda que vai ajudar, né? A melhorar as vendas, etc. Mas a gente já passou por tantas, né? Nós aí, eu principalmente, já passamos por tantas, né? Crises e assim, passa uma crise, aí você melhora e depois vem outra e tal. Então, realmente é a parte mais delicada e desafiante. Você acredita que vivenciar esse momento do jeito que você colocou, sobreviver no Brasil como empreendedor, ser empreendedor no Brasil, né, com uma economia instável, politicamente instável, é um propósito que vem de dentro para fora seu? Porque a gente sabe que é difícil. Ainda você mais enxerga empreender, como um propósito, né, Flávia, num setor que não é de necessidade básica. Igual ela falou, não é de necessidade básica. Na hora que vem os probleminhas, né, econômicos, financeiros, as pessoas cortam, passa mesmo a tesoura ali no marketing. É um propósito da Raquel? É um propósito, porque se não fosse um propósito eu já tinha desistido. Sério mesmo, porque é uma paixão mesmo, mas sem ser também aquela paixão, eu morro, mas morro fazendo isso. Não, se chegar num tempo insustentável, óbvio que eu vou, primeiro é a minha qualidade de vida, né? Tanto que para o futuro, eu até realizei outras formações, que eu gosto muito de estudar, de conhecer coisas novas. Eu fiz pós-graduação em psicanálise, eu tenho formação. Eu tenho formação também em mediação judicial e mediação empresarial. Eu estudei quase 6 períodos de direito. Foi lá que eu descobri a mediação e que achei que é uma sacada que tem tudo a ver comigo, até por causa da psicanálise, que é uma paixão minha também. Então, assim, num futuro, né? Tudo próximo, né? E que dá para fazer paralelo à revista ainda, né? E depois, né? Pode ser também... Passa a revista para frente, né? A revista tem um valor. É o dom empreendedor, né? Eu vou empresário fazer isso. Não por acaso que eu estou construindo, estou empreendendo lá no sul da Bahia, construindo uma vila para poder, né, alugar por temporada. Já ia te perguntar se era aquelas vilas das amigas, né, que juntam as amigas todas. Mais ou menos isso. Porque a gente tem que contar aqui que você tem um grupo também de network, né? De conexões de pessoas, né? Podia contar pra gente um pouquinho sobre Conta pra gente como é que ele funciona. Eu, assim,
Não tem nada a ver com a vila, não, né? Não, ainda não, né? Ainda não. A vila é o plano B mesmo, sabe? Aposentadoria. Então, assim, estão empreendendo lá. Entendi. E que é muito botar o pezinho gostoso. na areia. O Tomar água de grupo coco. foi até um braço da revista, né? Sim, Grupo de exatamente. networking. Ele surgiu a partir disso. Eu sempre acreditei muito em network, sempre fui muito beneficiada por networking. E até frequentando grupos de networking, que isso está muito recente no Brasil, porque até 2, 3 anos atrás, o grupo BNI, que é o BNI, Precursor, né? o precursor, mas tinha assim uma coisa assim de mistério para quem participava, mais fechado. Uma metodologia muito engessada, né? Assim, porque não deixa de ser, né? Com metas, né? Exatamente. E assim, em 2019, eu decidi fazer com a minha sobrinha, que na época morava no Belvedere, na casa que foi do meu irmão por 40 anos, a gente começar a fazer um evento de networking para reunir pessoas, para as pessoas, né, se ajudarem mutuamente, etc. E na época, assim, não havia uma adesão muito grande, sabe? Assim, das pessoas. A gente foi percebendo isso, mas aí logo depois, na virada 2020, pandemia e tal... As pessoas ficaram com muita vontade, né, dos encontros presenciais. Isso. E então, assim, e coincidiu que mais grupos foram criados também, e a partir da revista, né, entendendo essa importância de gostar mesmo de realizar encontros de networking, de participar, né, principalmente, eu participo de vários, da DCE. A semana passada mesmo eu te encontrei em um, né? Nós encontramos, foi da Amor de Mãe. Amor de Mãe. Naquele dia eu tinha ido em um almoço lá da Viver, que é a Conexão Empresarial, e aí ainda à noite e tal. Então, assim, faz parte do trabalho, sabe? Sim. Faz parte do trabalho, assim, independente de eu ter criado faz parte do meu trabalho estar em outros, comercial, né? Também, Sim. Conhecer pessoas novas, mostrar, sabe, meu trabalho, o que eu faço, meu produto, minha revista, etc. E aí, na prática, como é que ele funciona? Ele tem uma periodicidade? Vocês se encontram mensalmente, semanalmente? E onde, né? Onde? Isso. Como que as pessoas podem participar? Isso. Qual que é o público? O evento, ele é o RBC Networking, que na verdade é Revista Belvedere Conecta, e a gente faz mensalmente o encontro em lugares super bacanas, porque a gente quer uma experiência, não só um encontro ali formal, né? Sim, com valor agregado. Isso, com um valor agregado. Uma música, uma boa gastronomia, um conhecimento. A gente sempre leva um palestrante que dá uma pequena palestra de 20 minutos, para não ser nada que vá tomar muito tempo, e que as pessoas tenham tempo de se conhecerem, né? Então, assim, é muito gostoso. Eu fico muito feliz, porque, assim, todo mundo que vai no meu evento, ontem mesmo aconteceu um de março, foi lá no Hotel Piemonte, foi uma delícia, eles nos receberam super bem. Aí sempre tem DJ e as pessoas vão conversando, aí todo mundo sai, nossa, adorei seu evento. Ele acontece à noite. Acontece à noite. Teve uma pessoa que estava indo pela primeira vez, é uma moradora do Belvedere, e ela falou, nossa, eu achei que eu ia encontrar aqui, assim, aquela coisa formal, os homens de terno e aquela coisa, né, que eu não ia ficar muito à vontade. Foi bem mais descontraído. Eu falei, nossa, adorei, porque a ideia é essa mesmo, sabe? De oferecer uma experiência naquele momento que as pessoas estão ali para se conectarem também, né? Então, assim, tem sido ótimo, as pessoas que participam. Tem quantos anos que ele já existe? Olha, tem 1 ano e meio que a gente relativamente lançou. recente, É recente. E o grupo, ele é fechado? Não, ele vai abrindo, E, né? ele é aberto a convidados, a gente tem um limite para não ficar uma coisa muito grande também, em torno de 50, 60 pessoas que participam. E dentro desse evento, a partir desse encontro, nós criamos também um clube, que é o RBC Club, que é o clube de networking, onde os associados, ali eles vão ter um aproveitamento maior, eles vão ter um suporte e vão ter mais chances ainda de
prosperar com seus Gerar negócios, né? E fora os benefícios, desconto em restaurantes que participam conosco. Parcerias, Parcerias, benefícios diretos mesmo, que o clube né? oferece. Que o Mas clube aí, no oferece. caso, para entrar no clube, a pessoa paga uma taxa Isso, mensal. uma taxa mensal, E quanto né? que tá a taxa hoje? A taxa hoje, ela está R$ 289 mensais. E agora, para o lançamento, a gente... E ela dá direito ela dá direito ao quê? aos benefícios, dá direito a ir ao evento sem evento. custo, Ah, tá. né? Já Hoje, fica hoje incluído. o evento, né? Hoje a taxa de adesão para participar do evento é R$ 179, né? Porque tem toda uma estrutura Um custo. e um custo que vai além. Eu faço também muito em função da revista, que eu tenho os meus canais, minhas negociações, né? Então, assim, já fizemos no Coco Bambu, no Sátira, fizemos no Hotel Piemonte, no Pátria, no Milias. Só lugar bacana para oferecer uma experiência diferenciada Até porque mesmo. o público é um público bem exigente, né? Exatamente. E então... o clube, esses benefícios são muito interessantes. Já são quantos membros no clube? Hoje a gente está, assim, como está recente, a gente está com 20 membros, mais ou menos. E os o clube é eventos... recente, É né? recente, é muito recente. Foi janeiro. Não. Tá recente E os demais. eventos são voltados para quantas pessoas em média, mais ou menos? Ela falou 50, 60 pessoas. 60, E as pessoas no evento, a gente tem um momento assim que cada pessoa levanta e se apresenta por 30 segundos. Então, assim, que aí há um aproveitamento melhor, né? Você fala que você veio, o que você faz, né? você se apresenta. E se a pessoa tem uma necessidade do seu trabalho, quer conectar com você, fica muito mais fácil, né? Porque o tempo é curto para poder, às vezes, você, né, conseguir conectar com a pessoa certa, né? Sim, e pra certamente você. quem está no clube cresce a chance dela fazer uma conexão mais produtiva, mais efetiva, assertiva, né? Com certeza. Ô, E Raquel, agora, como você, nesse mercado de comunicação, você está lá no impresso, mas eu já vi que você entrou com o network, você viu, é o evento, é o clube. Como é que você está fazendo esse 360 em meio a IA, em meio a todo esse digital? Então, as pessoas ainda têm uma ideia que o digital tomou conta. Mas não, a gente está vivendo a era do digital, do físico e do digital. E vamos viver por muito tempo. Tudo que eu estudo, as tendências, sabe? De encontros que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que discute-se muito isso, dessas tendências e tal. Então, é o físico e o digital mesmo. Sabe? Não dá para separar, Não né? dá para separar. Até não porque dá. a gente tem o público, aquele que gosta de pegar a revista igual você, igual a mim, igual a Lu, e deitar na rede, e tem... né? E folhear, né? E sentir livros, o cheiro, né? Nossa, e os livros. As pessoas se sentem assim, quem publicam uma matéria. É diferente, né? É diferente. É diferente. Assim, ele materializa, né? Porque no digital, sabe? Então, assim, eu não abro mão de fazer ela impressa de jeito nenhum. Não e detalhe, abro. Raquel, você está contando isso, eu tenho clientes pela minha empresa, a Presa de Comunicação, que está no mercado há anos e não migrou 100% para o digital. Prefere ter também dentro da estratégia de comunicação estar mantendo a revista. Estão meio a meio. Exatamente. E tem retorno, tem. Anunciantes me dão feedback direto de retorno, entendeu? Que a pessoa, eu vi uma matéria, igual, por exemplo, uma especialista em radiestesia, ela fez um publi editorial conosco, falando sobre radiestesia nessa última edição, e ela me deu um feedback, assim, muito rápido. A pessoa viu na sua revista e me procurou, entendeu? E até porque esse processo não é de uma hora para outra, né? Ele vai acontecendo lentamente, como a Flávia falou, tem pessoas que gostam disso, então ninguém é obrigado também a não ter esse hábito e a não valorizar, né? Sim, com certeza. E a gente percebe que o próprio mercado já está mudando nesse sentido, vocês que são da área da comunicação também, não sei se chegaram essas notícias para vocês, que o próprio TikTok está preparando uma revista, vai ter uma revista impressa,
Entendeu? Tá tendo um movimento inverso, né? Sim. No Tá, caso sim. da assessoria de imprensa, por exemplo, você deve saber disso também, isso acontece na realidade. Influenciadores digitais, youtubers, que eles falam deles próprios, e tem aquele número de seguidores, eles hoje estão buscando muitos a assessoria de imprensa para fazer um trabalho, para dar visibilidade ao nome deles, para o veículo de comunicação falar deles. Por quê? Porque eles só falando deles não dá o mesmo peso institucional. Não, é completamente Agora, se a diferente. revista Belvedere fala, se o Diário do Comércio fala, se o Jornal o Tempo fala, se uma Globo fala, você concorda comigo que o peso institucional é muito maior? Muito maior. Então tá tendo essa Ele vai inversão. ser feito vai Eles ser visto de forma enlouquecidos, assim, só diferenciada. esse ano, de janeiro até agora, a Presol já recebeu mais de 5 demandas de influenciadores e YouTube querendo o trabalho para ver o que pode ser feito para eles aparecerem, por exemplo, no impresso. E são Interessante, outros né? públicos que Muito eles vão interessante. alcançar também. Porque enquanto isso, eles estão lá submersos entre eles, vai ser aquele público. Se outras mídias, né, anunciarem, divulgarem, vai alcançar outros públicos. E aí você Com vê o certeza. poder da revista Sim. Belvedere, porque contando isso aqui, ó, ela tem um outro filão gigante, porque esse pessoal tá louco para aparecer. Porque eles precisam Exatamente. aparecer nesse caminho, porque senão como que eles vão mostrar que eles o outro lado outro veículo dele, falando deles, é isso aí. né? E aí, assim, não é um veículo que tem ali uma linha editorial, que tem um respeito, que tem uma marca respeitada. Isso tudo é um somatório, né, para o objetivo dele, que é ser agregado mesmo, né, a sua Sim. imagem, E nós sabemos, você a da sua comunicação, autoridade, né? nós sabemos, você da comunicação, eu, você e a Lu, a gente sabe muito bem que a autoridade se constrói, Se constrói. né? E ela se constrói gerando o quê? Matérias positivas, conteúdo de qualidade. E quem que vai poder dar isso? Os veículos, Os veículos, né? uma Sim. revista como da Belvedere, né? Uma matéria bem feita num veículo de projeção. É isso, né? Não tem como Raquel, ser diferente. Eu gostaria que você falasse quais são as suas maiores realizações nessa sua trajetória da comunicação. Quando você olha para trás. Uma das maiores realizações minhas, realmente, é de perceber e entender assim, o respeito que eu criei no mercado, a referência que eu sou no mercado, que assim, eu construí ao longo da minha trajetória, né? Isso é muito gratificante, sabe? Né, Que é uma coisa, gostoso, né? É uma coisa que foi tão natural, assim, da minha parte, do meu jeito e tudo, né? E venho com essa minha veia empreendedora, né, o empreendedor ele tem que ter coragem, ele não pode desistir fácil, não é que ele não pode, ele não quer desistir fácil, então, né, da persistência, muitas vezes até da insistência, mas então... desistir não é opção, né? Desistir não é opção, eu não desisto e tal, aquelas coisas, né? Eu não posso. Então, e ao longo desse tempo, né, essa autoridade que eu criei, né, no mercado, essa referência, isso é muito gratificante. É a minha maior realização, mais do que a material mesmo. É o que a Lu falou aqui no início do programa, a gente tem que te parabenizar, porque a gente sabe o tanto que é desafiador, né? Desgastante. É de perder cabelo, colocar um veículo rodando, né? Com certeza. Não é simples, né, Lu? Editorialmente e comercialmente. Porque um não existe sem o outro. Né? Com certeza. Hoje até está mais fácil um pouco a parte editorial, porque tem muita informação à disposição. Né? Então, assim, as pesquisas são mais ágeis, né? Se não fosse o a IA, Google, né? Ajuda bastante. E né? o próprio Google mesmo, né? Que é a referência da gente mesmo. Comparado não tem outro, de quando né? nós começamos, era gente. Então, eu era heróico. Só telefone, gente. Heróico. Fax. Lembra do fax, Raquel? Nossa, a internet, gente, nas redações era algo assim.
Eu não tinha computador. Não existia quando eu comecei. Estava começando Parece ser primeiro. inacreditável, né? Tem num tempo hora, né? Parece que a gente é tão velha, né? Num tempo tão curto mudou tanto, né? E para nós, na área da comunicação, foi muito positivo, né? Isso aí, verdade seja dita. Tanto que, assim, para viabilizar a revista, por exemplo, sem esse avanço da tecnologia, seria impossível. Eu não daria conta, nem teria interesse, sabe? Conta você daria. Porque você não ia conhecer o novo. Agora já conhece o novo. Você já estava fazendo isso. Mas né? nossa... Porque a gente fazia tanta coisa lá atrás também. É. Gente, mandar... Eu lembro, você também já deve ter passado por isso, mandar matéria para o Brasil inteiro por fax. Para redações. Receber informação de fax. Receber de Nossa, fax. imagina. Hoje você pega o celular, arrastando, o né? WhatsApp, você manda por áudio, você manda por escrito. É uma loucura, demais, né? Muita facilidade. Eu lembro que a editoria do jornal que eu trabalhei, só que é mais cansativo. existia um computador de internet para a editoria inteira, para tipo 10 pessoas pesquisarem ali algo. Então, você tinha um computador. Aí, sempre quando chegava lá, já tinha alguém pesquisando. Você não conseguia nunca. Eu colocava TV Record, né? Era da Record. A gente colocava jornal no ar, escrevendo em máquina de datilografia, gente. E aí, o TP, né? Que era o teleprompter. Se o apresentador errasse, a gente corria lá. Se errasse, não. Se tivesse alguma alteração para fazer durante o jornal, a gente passava liquid paper na lauda. Aí é liquid demais. paper pegava a caneta. Não dava tempo não, filha. Imagina um acidente. Morreram... Não 13. Exato, mudou. 20. A polícia acabou de informar de novo que de 13 passou para 20 óbitos. E aí o repórter já no ar, o apresentador no ar. Corriam lá no pegava a lauda, alguém colocava a lauda em cima, no liquid paper e na caneta, gente. É sobre São isso, coisas, né? Sobre isso. Raquel, agora nós estamos chegando ao fim, infelizmente, e eu queria que você falasse quais são os seus planos a médio e longo prazos para 2025. Então, meus E pode planos... falar planos pessoais e profissionais. Queremos saber os dois. Então, os meus planos profissionais, eles até são maiores do que os pessoais nesse momento, né? Porque eu preciso mesmo colocar o meu negócio do encontro de networking, do clube também. Esse é o grande projeto de 2025, sabe? Paralelo, né, à revista, o crescimento da revista também, né? A gente está sempre atento nas melhorias contínuas, mas o grande projeto realmente é o RBC Club, e que ele, né, vai agregar para todas as outras empresas, né, e outros trabalhos que eu realizo também. Tenho certeza que tudo que você coloca à mão já é sucesso. Com certeza, o clube já é sucesso. Parabéns, viu, Raquel? A gente vai pedir para você escolher uma cartinha. A gente sempre finaliza o programa ou com uma poesia, ou com uma cartinha da Magui, do Oráculo do Pão, que é uma mensagem positiva. E o mais interessante é que a gente começou com essa história aqui, e muitas pessoas que nos seguem perguntando onde que compra esse oráculo, né? Perguntando, pedindo o oráculo, né? E já sei gente que já até postou, que localizou nas livrarias aí o oráculo. Ai, muito bacana. E tá curtindo em casa com os amigos. Como é que chama a autora mesmo? É a Magui. A Magui, mostra aí, Oráculo do Pão. Eu não conheço a Magui, e é muito bacana. Muito bacana. Eu tenho muita vontade de conhecê-la. Tá aí, ó, uma matéria bacana para ser feita, né? Tanto pro podcast, tem o pão que é feito durante uma tarde, um dia inteiro. Já fiz matéria disso, nossa, maravilhoso. Aqui. Nossa, a Magui é fantástica. Porque atualmente, a gente... Durante o programa, uma pauta, porque estamos conversando com a pessoa da comunicação. Exatamente. As pautas surgem assim. E essa troca é muito gostosa, né? De você indicar e tal. Sim. Mas então, tira sua cartinha que a Flávia vai fazendo os nossos agradecimentos. Então... Pode ler, consegue? Olha a carta, gente. Perseverança. O mais bacana aqui, que eu já até arrepio, só na hora que um pega as cartas aqui, né? Energia. Aí toda vez a sintonia, todo mundo pega e fala, meu Deus, saiu a carta que eu tava precisando, a carta que tem a ver com o programa, que tem a ver comigo. Muito legal, que né? legal. Olha, perseverança. Permanecer no seu caminho, apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar, apesar das adversidades. É a coragem de acreditar em que se é. A coragem de acreditar em que se é.
no que se quer. E a coragem de ser fiel às coisas que você quer também. É seguir com a firmeza. Eu estou lendo devagar porque eu estou sem óculos, indo para não... cadê meu óculos? E aí eu estou aqui. Seguir com a firmeza da verdade e com a força da fé. Muito lindo. Bacana. Tudo a ver Tudo a com E hoje eu vou ver, fazer uma coisa perseverança diferente. Eu vou comigo. falar pra você tirar a sua também. Oh! Eu quero tirar uma Ai, que muito delícia, hoje. Lu! Vamos Hoje fazer tem muita diferente vontade hoje. de tirar a uma energia hoje. tá... Opa, vou vai lá. precisar do Tá óculos fluindo. também. O óculos tá na bolsa ali, mas não vou poder levantar. Eu leio pra Fazer você. assim, né, gente? Ó, a idade chega pra todo mundo, mas não vai. Generosidade. Olha, Olha! que bom! Tudo a ver com vocês muito generosos assim me receberem Ai, aqui. que bom, ficamos felizes. Somos partes de uma grande teia que abrange o universo. Percebe, gente? Ninguém faz nada sozinho. Isso aí sou eu que estou completando. Cada pensamento, cada fala, cada gesto afeta nós mesmos e ao todo. Interagir é agir com consciência, sabendo que tudo e todos são importantes. Viver amorosamente é viver em harmonia. É se dar e receber em nome de todos. Uau! Inspiradora. Amei, inspirador. E a minha é da gratidão. Olha, gente, No que momento lindo. que a gente às vezes fica só querendo as coisas para executar, para acontecer, a gente tem que dar uma baixa, né, Flávia? E agradecer. Tô falando isso para mim, gente. Tô falando Flávia, mas é para mim. Gratidão é muito importante. Celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou, que eu vou conquistar ainda. Celebrar o que se tem e o que se quer. Celebrar quem somos, celebrar a vida, celebrar é uma bela forma de se agradecer. Ai, amei que a carta lindo! também. Olha, Gratidão. E como eu fiquei com inveja da Lu, que ela inventou uma coisinha diferente aqui no final, eu não vou ficar pra trás não, amiga. que Eu vou que você vai inventar arrumar? também. Vou terminar o programa de forma diferente. Olha aqui, pessoal, Segurando as vocês 3 palavras. que estão aí nos assistindo, coloque na vida de vocês generosidade, perseverança e gratidão. Quem agradece, flui e prospera. A perseverança te traz sucesso, muito sucesso. E força de vontade, determinação, com a perseverança você conquista. E a generosidade, empatia. Não tem como você não ser, né, empático se você não tiver generosidade. A empatia, ela vem disso aqui, ó. Com Generosidade. Gente, então, Então- nós vamos ficar por aqui com esses recadinhos, com esses conselhos sábios do Oráculo do Pão, da Magui, e falando para vocês estarem sempre conosco pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Deezer, pelos Apple Podcasts, pelo TikTok e pelo nosso Instagram, Histórias Reais com H e 2 S, que nós vamos amar. Um beijo Um beijo, pessoal. Até o próximo. e adoramos. Beijos.